Olá pessoal, eu sou o Dr. Júlio Massal, eu sou médico cardiologista e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 8 alimentos que contribuem para a inflamação no seu corpo e também facilitam aquele acúmulo de gordura visceral, que é aquela gordura que a gente acumula na região entre as vísceras dentro da nossa barriga e que também aumenta muito o risco de doenças do coração. E aproveitando que a gente está conversando sobre alimentos que inflamam, é muito importante também eu já dar uma outra dica aqui para vocês. Toda vez que você consumir um alimento e você notar que tem muito sono após essa refeição, ou excesso de gases, náuseas, ou até mesmo vômitos e diarreias, neste caso você tem que prestar muita atenção no que você está comendo, porque o que acontece é que provavelmente algum alimento daquela refeição está te fazendo mal e o seu corpo está dando sinais de tudo isso. Neste caso, preste muita atenção nos alimentos que você comeu, porque alguns deles está fazendo mal para o seu corpo e o seu corpo está te mostrando sinais disso. Ou também você está exagerando no volume, na quantidade de alimentos consumidos em uma refeição e o seu corpo está tendo dificuldades de digerir tudo isso. E agora então eu vou falar dos 8 alimentos que inflamam o seu corpo. Primeiro alimento, a gordura trans. A gordura trans, ela é obtida por meio de processo industrial e basicamente o que ela faz com os alimentos? Ela melhora a textura e a durabilidade dos alimentos. Então é uma excelente substância para a indústria alimentícia. Porém, a gente sabe, infelizmente, que este tipo de gordura, ele aumenta muito o seu risco de desenvolver doenças do coração. Ela é um tipo de gordura que se acumula mais facilmente nas artérias do seu corpo e também ela aumenta aquela sua gordura visceral. E por tudo isso, então, ela vai facilitar você desenvolver doenças do coração e também vai aumentar o seu risco de morte. E onde a gente mais encontra este tipo de gordura são nas margarinas, em alimentos congelados, como por exemplo, batatas fritas, pizzas. A gente encontra também em sorvetes e misturas prontas para bolos e tortas e também no macarrão instantâneo. Segundo alimento, a farinha branca. A farinha branca, ela é obtida também por processo de industrialização e refinamento dos grãos, com retirada daquela casca protetora que envolve os grãos. E depois disso, ela é triturada. Assim, ela fica muito mais durável e também ela fica mais concentrada em amido, que é um tipo de açúcar. Esse tipo de farinha, quando você come, ele eleva muito rapidamente o açúcar no seu sangue. Isso, com o passar dos anos, vai facilitar você desenvolver diabetes do tipo 2. Além disso, ele também facilita o aumento do seu triglicérides, que é aquele tipo de gordura que vem do açúcar. E, indiretamente, ele também vai facilitar o aumento da fração ruim do seu colesterol. E, se não bastasse, também facilita você ganhar peso. E os principais produtos que contêm esse tipo de farinha são bolos, pães e massas. Mas e aí então, você tá gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, deixa seu like e ativa esse sininho. Vamos então continuar. Terceiro alimento, o açúcar refinado. Esse aqui todo mundo já conhece o papel como vilão. Eu vou basicamente reforçar os malefícios dele. O açúcar refinado, ele vem então da cana de açúcar que após o processamento, a purificação e a adição de compostos químicos, ele se transforma naquele pozinho branco que adoça tudo que entra em contato. E infelizmente ele é muito prejudicial para a nossa saúde. Esse tipo de açúcar ele é rapidamente absorvido na nossa corrente sanguínea e ele também é rapidamente estocado em forma de gordura no nosso corpo. E tudo isso, com o passar dos anos, vai facilitar o desenvolvimento de diabetes do tipo 2 e também vai aumentar muito o seu risco de doenças do coração. E como já sabemos, ele está praticamente presente em todo alimento industrializado que tem sabor doce. Ou seja, balas, chocolates, sorvetes, pudins e por aí vai. Quarto alimento, os refrigerantes. Os refrigerantes, eles são basicamente água gaseificada, açúcar e corantes e aromatizantes. E cada latinha de refrigerante que você bebe equivale a você estar comendo 2 colheres de sopa de açúcar refinado sem qualquer outro valor nutricional adicional. E outra coisa que o refrigerante ele facilita muito é o ganho de peso. Isso porque a gente precisa entender que qualquer tipo de caloria que a gente ingere de forma
forma líquida facilita muito o nosso ganho de peso, porque esse tipo de alimento ele é facilmente digerido e a gente consegue ingerir em muita quantidade. Então, se você quiser perder peso, a primeira coisa que você precisa fazer é eliminar o refrigerante do seu dia. E além disso, o refrigerante ele fez parte da minha infância, como ele também faz parte da infância de muitas crianças. E o grande problema de tudo isso é que as crianças, elas são muito mais suscetíveis a vícios alimentares. Então, se você oferecer doces e refrigerantes todo dia para uma criança, ela vai querer cada vez mais tudo isso. E é por isso que, infelizmente, a gente tem muitas crianças com obesidade nos dias atuais. Nós precisamos entender que as crianças têm o processo de julgamento e informação. Então, elas são extremamente influenciáveis. E cabe nós, adultos, fazer a educação alimentar correta delas. E também os refrigerantes, eles facilitam as cáries. E o fosfato presente no refrigerante, ele prejudica a absorção de cálcio, o que reduz o crescimento dos ossos. E falando em infância, a gente tem aqui as bolachas recheadas, que são famosas nos lanchinhos das crianças. Mas muitos adultos também consomem bolachas recheadas todos os dias. E qual que é o problema delas? O problema é que elas são feitas de açúcar, farinha branca e também muitas gorduras trans no recheio. Tudo isso que a gente já falou aqui nesse vídeo. Além disso, elas também têm bastante gorduras saturadas, que é um tipo de gordura que consumido em excesso aumenta o nosso colesterol ruim, que é o LDL, e reduz o colesterol bom. Isso tudo indiretamente facilita o acúmulo de gorduras nas artérias do nosso corpo e também aumenta o risco de desenvolver doenças do coração. E sem contar dos malefícios do açúcar refinado e também da farinha branca que a gente já falou nos alimentos anteriores. Sexto alimento, suco de caixinha. Muitas pessoas acabam trocando o refrigerante por suco de caixinha, achando que é uma opção mais saudável. Mas infelizmente o suco de caixinha, ele não é uma opção saudável. Por mais que ele possa conter um pouco de suco de fruta de verdade, ele é adicionado de açúcar e aditivos químicos que vão mudar o sabor, a cor, o odor e a duração desse suco. E é por isso que a gente pode notar que a cor, o aspecto do suco de caixinha, ele é muito mais bonito do que o suco de verdade. Isso porque ele já foi totalmente processado e ele está adicionado de produtos químicos. E também, comparando as calorias do suco de caixinha com os refrigerantes, a gente pode notar que o suco de caixinha ele tem um pouco menos de caloria, mas em alguns casos eles podem ter até mais do que o refrigerante. Então é importante você observar a tabela nutricional daquele produto que você está consumindo. E sem contar que tem aquele outro ponto. Calorias que a gente ingere na forma líquida, isso facilita muito o nosso ganho de peso. Isso porque elas não saciam e a gente consegue consumir em grande quantidade. Sétimo alimento, os nuggets. Os nuggets, eles são muito famosos entre as crianças. E a gente pode até pensar que ele seja um pedaço de frango empanado e dessa forma ele ser uma opção mais saudável. Mas infelizmente ele não é. A composição dele pode oscilar bastante dentre as marcas. E pode haver outras partes do frango, como também pode haver outras carnes de outros animais. Por isso é importante a gente ler sempre o rótulo na embalagem do produto. Mas por que ele é um alimento inflamatório? Ele é porque ele contém gorduras saturadas, carboidratos ruins e sódio. Tudo isso inflama muito o seu corpo e facilita você ganhar peso. E eu já vou aproveitar e fazer um adendo aqui. Todo alimento frito, empanado ou que a gente banha no óleo, esse tipo de alimento a gente tem que evitar de comer no nosso dia a dia. Isso porque ele vai conter bastante gorduras saturadas e vai ter um alto valor calórico. Bom, gente, neste ponto, vocês devem estar me achando muito extremista, porque com certeza eu devo ter condenado aí mais da metade dos alimentos que estão presentes na sua despensa. Tô certo ou tô errado? Se você é uma destas pessoas, deixe um comentário aqui embaixo, porque eu quero escutar a sua opinião. Vamos então lá para o último alimento? E o último alimento é o sorvete. O sorvete ele é composto basicamente por gordura, açúcar, corante e aromatizante, além de conter tipos de gorduras muito ruins, que são gorduras saturadas e gordura trans. Tudo isso, como a gente já viu, vai facilitar você desenvolver diabetes do tipo 2 e também vai aumentar muito o risco de você desenvolver doenças do coração. E mesmo aqueles sorvetes com frutas, eles também são adicionados de açúcar. Bom, pessoal, então depois de tudo isso que a gente conversou, eu vou deixar aqui a nossa mensagem final, a moderação. É muito importante a gente não ser extremista, mas a gente precisa saber que a gente
tem que mudar os hábitos. E isso não vai acontecer do dia para a noite. Tem que acontecer de modo gradual e progressivo. Mas esses alimentos que a gente comentou aqui neste vídeo, eles não podem ser consumidos todos os dias, porque senão você vai ficar doente. Então, se possível, você tem que eliminá-los da sua despensa ou reservar somente um pequenininho pedacinho dela para eles. E lembre-se, pessoal, que aqui no nosso canal a gente tem diversos vídeos sobre alimentos, suplementos, medicações e explicações de doenças. Então, se você quiser procurar sobre um determinado medicamento, você vai no Google ou no YouTube e digita Júlio Massal e coloca o nome do remédio, de preferência o nome genérico. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado e espero que esse vídeo tenha sido bastante esclarecedor para todos vocês e não se esqueçam de compartilhar ele. Não se esqueçam também de deixar seu like, se inscrever no canal, me seguir lá no Instagram e ativa esse sininho, porque desta forma você vai ser notificado toda vez que chegar vídeo novo. E também deixa comentários aqui nesse vídeo, porque isso ajuda muito no crescimento desse canal. Um grande abraço e até os próximos vídeos!